Sejam bem-vindos ao ClimaCast. Eu sou o Gil. Eu sou a Carol. E hoje a gente está aqui para conversar um pouquinho com vocês sobre as nossas intenções com esse projeto. Esse projeto que é o Clima, que é uma página de Instagram, além de um canal no YouTube e alguns podcasts aí. Na verdade, a gente resolveu falar um pouco sobre o projeto do Clima, porque a gente já gravou o primeiro podcast, assim, fez uma primeira gravação. E aí surgiram várias questões aí, o pessoal perguntou bastante do projeto, muita gente ainda não conhece. Exatamente. E aí a gente decidiu então fazer uma espécie de conversa de apresentação, falar como surgiu a ideia e de onde a gente saiu, coisas do tipo. Exato, falar um pouquinho quem é a gente, como que a gente veio parar junto aqui. Sim. E é isso, um pouco sobre as nossas intenções aí. Algo que tem feito a gente pensar bastante, aprender bastante. Cada post aí é uma aventura. E o Clima já é uma ideia que vem amadurecendo faz uns 2 anos. Eu acho que bem por aí. A gente se conhece já há 4 anos, né, Carol? Desde que a Carol se mudou para Ribeirão Preto, que a gente trabalha junto, Sim. Entre outras coisas. Já trabalhamos no Instituto Figueiredo Ferraz, que é um museu de arte contemporânea que tem na cidade de Ribeirão Preto. E a gente trabalha lá desde 2017, é isso? 17, isso. E para quem tá descolado do tempo aí, a gente tá em 2021 agora. Então, 4 anos, é isso aí. Foi bem nessa época que a gente começou, em abril, assim. Foi mais no começo de abril. Bem por aí. Mas foi isso. Foi perto do meu aniversário. E eu acho que também é interessante a gente contar um pouco sobre a trajetória de cada um antes da gente entrar no Instituto. Depois a gente fala um pouco sobre o Instituto também. Uhum. Mas, Carol, conta aí. Tell me de more, onde você tell me é, more. Qual é que é a tua, como diria Felipe Fernandes, aí, um amigo nosso. Eu vou fazer um resumo de formação, assim, que eu acho que é legal que as pessoas saibam. Eu sou bacharel em artes visuais, sou formada pela Unicamp. E agora eu faço mestrado também na Unicamp em artes visuais. Certo. Eu tenho um foco em mercado de arte, que é uma coisa que eu sempre me interessei. Então, eu gosto dessa parte, assim, né? Até fiz alguns posts, o post do NFT e tal, que é um assunto que eu curto muito. E também estudo coleção, que é o que a gente trabalha lá no Instituto. A gente trabalha com uma coleção privada. Então, a minha área é mais voltada para esse lado. Mas, por causa do Instituto, eu tenho um contato muito grande com arte educação também. Então, eu entrei no Instituto como arte educadora e assistente de coordenação. Meio que nunca pensei em trabalhar... Era isso que você ia fazer da sua em vida trabalhar por com tanto educação. Eu nem fiz licenciatura, porque eu não queria trabalhar com isso. Eu escolhi não trabalhar com isso, mas, né, a vida não permitiu. Mas eu gosto muito hoje em dia, acho que foi super importante, assim, para minha formação no geral e para o próprio clima acontecer, assim, para eu pensar na questão de democratização, assim, da arte. E aí, acho que é isso, né? É isso. E você, Juneto? Eu sou o Gil, eu sou de Ribeirão Preto e eu sou formado em História. Eu me formei em História na Unesp em Franca, já tem um tempo aí, esses 4 anos. E dentro dessa formação, que é uma formação bem ampla, né? A gente aprende sobre política, sobre conservação, sobre cultura também. Eu já fui me direcionando para as coisas que eu tenho mais interesse, que no caso sempre foi a arte, né? Eu sou músico também, tenho uma banda que chama Módulo Lunar, junto com os meninos aqui da Bloco, que é o estúdio onde a gente está gravando hoje. Que, aliás, é nosso parceirão. Parceiríssimos, o Lucas e o Pedro. E eu fiz o meu TCC já pensando em trabalhar nessa área, né? Que foi sobre brigadas muralistas no Chile e sobre grafite, esse tipo de coisa. E depois que eu saí de Franca, trabalhei em alguns outros museus aqui em Ribeirão Preto, no Arquivo Público da cidade, no Museu do Café, por um tempinho, no Museu da Segunda Guerra Mundial, que é um museu bem legal. E depois eu fui parar no Instituto. Ele é aberto, esse museu? Ele é aberto, funciona. É bem legal lá. Quer dizer, agora não deve estar aberto, né? Mas... Ele estava em reforma. Tem o Vitor, que trabalha lá nesse momento, que já trabalhava comigo na época. Ele foi... Depois que eu saí, ele continuou.
E eles fizeram uma reforma grande, tem outras salas, tem vários documentos, jornais. É bem legal, porque a gente, às vezes, não percebe, assim... Principalmente aqui no Brasil, a gente tenta olhar para esse período da nossa história como se fosse mais político, né? Mas muita coisa aconteceu, tinha muita gente envolvida. Então, vale a pena visitar lá, quem estiver passando em Ribeirão aí. É muito diferente trabalhar no Museu de História e Museu de Arte? É muito diferente, porque o Museu de História, ele tem uma cartilha ali, os objetos, eles não são interpretativos, né? E quando a gente está no Museu de História, principalmente dentro do educativo, no Museu de Arte, quer dizer, lá cada peça é ressignificada todo dia. E isso vai criando para a gente uma percepção, assim, sobre as coisas que é subjetiva, né? Então, você está conversando com uma pessoa, olhando para um quadro lá, e aquilo era algo fechado. E depois disso, ela se transforma em outra, e aí você vai conversar com outra pessoa e falar sobre essa primeira experiência que você teve. E aí a outra pessoa vai te responder outra coisa, e assim por diante. É muito interessante. É bem legal mesmo. Eu tenho a mesma experiência, assim, faz tempo que eu tô no educativo também. E essa questão de trabalhar sempre com a percepção do outro, assim, é uma coisa que acrescenta muito, assim, na nossa percepção como educador e como pessoa mesmo, assim. Acho que a gente acaba abrindo a mente para as várias possibilidades da obra, assim. E isso ajuda a gente a enxergar outras obras, né? Dessa forma, eu acho. Sem dúvida. E o que assim, agora já tentando direcionar mais para o clima, dentro do Instituto a gente começou a sentir uma necessidade, assim, de um diálogo com o público que frequenta esse tipo de lugar ou que tem interesse nesse tipo de assunto, arte como um todo. A gente começou a perceber, às vezes, um bloqueio em experimentar as obras, principalmente as obras contemporâneas. A gente costuma ver na escola ou na vida comum geral da população, assim, até o modernismo. A gente até sabe quem que foi Picasso, Van Gogh, principalmente. Não, e mesmo o modernismo a gente consegue identificar, mas muitas pessoas não entendem exatamente como é que se desenvolveu, quais eram as questões que os artistas estavam trabalhando ali. Sabem identificar assim, isso aqui provavelmente é cubismo pelo estilo. Tem geométrico, ou é abstrato, ou mas assim, eu acho que se conectar numa coisa assim de realmente entender o movimento, eu acho que nem o moderno acontece. Então, e aí que tá, né? Porque o moderno, as primeiras obras aí já tem os seus 100 anos, sabe? E o mundo mudou, as coisas andaram, não necessariamente para frente, né? Mas se transformaram. E tem muita coisa acontecendo no momento, nos últimos 30 anos, assim, que eu acho que o público, em geral, tá meio por fora, sabe? Então, lá no Instituto a gente passou a ter bastante contato com as obras contemporâneas, porque lá, apesar de ser uma coleção privada, ele tem também uma sala especial, que é rotativa, de exposições de curta duração, com artistas que vão levar os seus trabalhos lá, que estão fazendo no momento. Então, a gente passou a ter contato mais com eles com uma produção também. bem recente, né? Uma produção mais recente. E eu acho que a coleção também é bem abrangente, assim, né? Dentro da arte contemporânea brasileira, eu acho que é uma coleção que consegue alcançar muitos estilos diferentes, muitos formatos, suportes. Eu acho que é uma coleção bem completa, assim, sobre a arte mais recente brasileira. Então, a gente tendo esse contato com as obras é uma questão muito importante. E o contato de mediação com o público também é muito importante para a gente entender qual é essa distância, né? Como que é esse abismo entre as pessoas em geral e a arte contemporânea, quais são as dificuldades. Eu acho que uma das maiores dificuldades é uma barreira psicológica mesmo, que as pessoas têm de achar que não vão conseguir entender e carregarem uma responsabilidade de entender alguma coisa diante da obra. E isso com todas as faixas etárias, assim, eu acho. As crianças são mais leves, assim, É mais fácil de quebrar essa barreira, né? Em menos tempo você consegue fazer com que elas digam o que elas estão realmente pensando. Eu acho que elas não carregam esse peso, esse acanhamento, né? De falar alguma coisa errada.
Então, assim, a gente consegue lá experienciar qual é a percepção das pessoas em relação a essas obras, desde pequeno até idosos, e sempre estar escutando o que as pessoas têm para falar, e um desafio de quebrar essas barreiras, né, de mostrar para as pessoas que não é nada impossível, de que elas podem se conectar em diversos níveis com obra de arte, mesmo que não saibam de história da arte, mesmo que não saibam, né, sobre o artista específico, sobre aquela obra específica. Eu acho que isso e o nosso tempo de criação de abordagem também contribuiu muito para o surgimento desse projeto, assim, que a princípio nem tinha esse nome, não tinha nome nenhum. Ele ficou mais de 1 ano sem nome, sendo só uma ideia. E acontecendo, assim, o que a gente faz aqui no podcast já é algo que a gente faz praticamente todo dia, de conversas variadas aí sobre assuntos que acabam vindo, que acontecem durante o dia ou que a gente lê em algum lugar. E aí a gente pensou que talvez seria interessante levar abrir essa discussão para mais gente. Né? Várias vezes a gente, tentando criar uma abordagem que seria feito com algum grupo específico, a gente ficava ali conversando, discutindo as possibilidades. E várias vezes a gente brincava assim, nossa, isso daria um podcast. Isso teria sido um bom podcast. Ou a gente perdeu essa chance. Então, a ideia inicial era mesmo trazer essas conversas que a gente tem como equipe ali. E principalmente eu e o Gil, que a gente tem uma sintonia, assim. Isso. De gostar muito dos mesmos assuntos e sempre gostar de discutir bastante, aprofundar. Exato. E várias vezes a gente conversava o dia inteiro no instituto, depois de sair, conversava de novo e continuava até a noite. Então, a gente sempre pensou, assim, que seria uma coisa legal, assim, não só para as pessoas entenderem mais sobre arte contemporânea, mas entenderem sobre esse processo de pensar as coisas, assim, né? A partir de uma notícia, desenvolver o pensamento e relacionar com arte. A arte contemporânea está muito relacionada com a nossa vida, com o nosso dia a dia. Cotidiano, né? E eu sinto que as pessoas, ao mesmo tempo, têm dificuldade de perceber isso. Quando percebem, têm dificuldade de aceitar que a arte contemporânea é simples, entre aspas, desse jeito. E a gente vai falar ainda sobre isso mais pra frente. O que eu acho é, assim, principalmente o Museu de Arte, eu acho que essas instituições, assim, de preservação ou de seleção de alguma coisa, elas têm um ar meio de sagrado, né? Aquilo que tá lá tem uma coisa meio de sagrado, né? De você não poder encostar, de você ter que ficar olhando para aquilo, procurando alguma coisa, algum sentido, um significado. E conforme a gente foi trocando ideia com os artistas e se aprofundando mais na trajetória de cada um deles, a gente foi percebendo que, os artistas, eles são trabalhadores como qualquer outro. São profissionais, né? Profissionais das 9 às 6, ou cada um tem o seu método de trabalho, mas que aquilo são objetos, né, que carregam essa potencialidade de atingir outras coisas, mas que não necessariamente todo mundo vai conseguir atingir a mesma coisa, ou alguma coisa, ou chegar a algum lugar mesmo, sabe? Sim. Então, de você olhar para uma obra de arte e realmente ela não se conectar com você, tá tudo bem, sabe? Sim. Eu falei sobre isso ontem num outro podcast que eu participei, que é justamente os diferentes níveis que são possíveis da gente se conectar com a obra, assim. E de mostrar para as pessoas que existem esses níveis e que você pode se conectar em um, você pode se conectar em vários, ou em nenhum também, que tá tudo bem. Nem todo mundo vai se identificar com o que o artista está pensando ou com a forma como ele colocou aquela ideia no mundo. Porque eu acho que a questão é que os artistas fazem exercícios longos de vida inteira de observação do mundo. Então, eles estão ali sempre tentando observar o que está acontecendo e, de alguma forma, materializar alguma ideia. Então, eu acho que quando você vê uma obra, eu acho que é uma oportunidade de exercício da sua capacidade de observação também, sabe? Então, você pode se conectar com ela num nível mais pessoal. Então, talvez a obra vai te remeter a memórias, vai te remeter a sentimentos que estão ali. Às vezes você sabe explicar por quê, às vezes não. E tem obras que você vai, às vezes, discutir com um amigo e vocês vão chegar numa conclusão sobre aquela obra. E aí, eu sempre falo que quando você discute com outras pessoas e todo mundo pensa a mesma coisa,
a chance de você estar indo em direção ao que o artista pensou é muito grande. Isso. Porque aí você Chegar sai no- do estritamente pessoal e começa a chegar numa convenção ali do que pode ser aquilo, né? Tipo, pega experiências de várias pessoas. E tem o nível, né, do profissional, da pessoa que já é iniciada, de conhecer a história da arte, de saber quem é esse artista, qual que é a proposta dele. E aí você vai fazer um trabalho mais de reconhecimento daquele estilo, ou daquele que você já estava preparado para ver, já tem referências para ver. E acho que uma possibilidade não mata a outra. De forma alguma. Muitas vezes elas podem ser até contrárias, assim. Mas de você colocar na balança e ver qual que para você faz mais sentido. Porque tem muita gente que às vezes se pega no processo, na hora que vai ver um trabalho, tentar entender como aquilo foi feito. Tem outras pessoas que tentam chegar num grau de subjetividade no sentido de pensar mais filosoficamente, né? E de tentar criar analogias daquilo com algum outro conceito. Tem essa questão afetiva, de que às vezes te remete a alguma experiência sua. E por aí vai. Eu acho que as pessoas também têm muito a ver com a personalidade, assim. Tem gente que automaticamente vai para o mais pessoal. Tem gente que fica muito tentando descobrir aquele mistério, que o artista pensou, sem se abrir muito num nível pessoal para a obra, assim. Fica mais apegado à etiqueta da obra, por exemplo, ou à técnica que foi usada. E aí são níveis de abertura também, eu acho. E eu acho que a discussão é o que faz com que essa sua apreciação inicial engorde, né? Fique mais rica. Porque aí você consegue, primeiro, verbalizar ela, né? Então, pode parecer que não, mas a gente sempre pensa antes de falar, né? A gente está escolhendo as palavras. E isso vai fazendo com que a gente sintetize aquela ideia que estava mais nebulosa na nossa cabeça. Organiza também, né? Organizar o pensamento, né? E aí, você entregar isso para o mundo, né? Para quem você estiver conversando, seja no podcast ou em casa, ou fazendo um tweet, sei lá. E aí, o que as pessoas vão devolver para você, né? O que o mundo vai te devolver em relação ao que você pensou sobre aquilo. E dentro do clima, o que a gente faz é a gente escolhe, principalmente no Instagram, né? A gente escolhe algum tema, seja um artista, um filme, uma música, ou uma banda, sabe? A trajetória de uma banda como um todo, ou alguma obra em específico. Sim. E aí a gente discorre sobre isso em formato de texto. E Normalmente quando a gente conversa sobre essas coisas... É que no clima a gente tem ali uma limitação de caracteres, né? Instagram, A gente tenta você organizar, Mas quando a gente discute abordagens, quando a gente está conversando entre a gente tende a ser muito interdisciplinar, assim. A gente parte de uma ideia ou de uma notícia, por mais que pareça boba, assim, que não tenha nada a ver com a arte, às vezes, a gente vai criando caminhos, assim, que muitas vezes nem fazem tanto sentido. Mas que a gente passa por tudo isso. A gente passa por filmes, por séries, por música, por várias coisas que a gente resolveu incluir no projeto, porque a princípio no Instituto a gente fala mais sobre arte contemporânea. Visual, né? Artes visuais. Mas a gente tem vários interesses, como qualquer outra pessoa, e muito interesse voltado para a arte em várias formas. E aí que é o X da questão, né? Quando a gente fala de arte contemporânea, esses artistas, eles são influenciados pelas mesmas coisas que a gente é também, sabe? Os artistas também estão de pandemia aí, também estão tendo que lidar com isso. Sim. A gente está no momento de pandemia agora, né? Todas essas coisas que influenciam a gente, influenciam eles também. Os filmes que estão bombando, as músicas que estão bombando, eles gostando ou não, de alguma forma eles também são influenciados. Então, a gente tentar criar essas conexões sobre aquilo que está no mundo com aquilo que os artistas estão fazendo com aquilo que está no mundo, entendeu? Sim. É um exercício também, né? Diário, assim, de fazer conexões, que é o que os artistas fazem num processo criativo, né? Fazer conexões entre as coisas que eles observam, as ideias, os sentimentos que eles têm sobre isso. E a gente faz, mas de uma outra forma, com um outro intuito, assim. Isso. Então, a gente também observa o que está acontecendo e discute e faz várias ligações com obras literárias, com obras cinematográficas, enfim. A gente vai traçando caminhos que, às vezes são mais diretos, mas às vezes são completamente aleatórios, assim. Paralelos, né?
E a ideia do clima surgiu, então, desse lugar de educação, assim, que eu acho que é muito importante, que a gente carrega muito com a gente, de tentar conversar sobre as coisas de uma forma que as pessoas entendam sobre o que a gente está falando. Eu acho que é uma preocupação que a gente tem quase que naturalmente, assim. E de informar mesmo, de aproximar as pessoas, assim. Eu acho que principalmente das artes visuais ou de algumas outras formas de arte que sejam mais distantes, entre aspas, para as pessoas, assim. Que a gente tenta trazer coisas que normalmente as pessoas não vão conhecer. Trazer repertório de alguma forma, né? E aí foi isso, assim. Esse projeto foi se desenvolvendo na nossa cabeça, sem nenhuma execução real, só ali no instituto, no lugar de trabalho. E acho que foi durante a pandemia que a gente começou realmente a tentar amadurecer a ideia no sentido de uma execução e do nome. Eu lembro que a gente ficou nesse nome talvez mais de um mês, assim. E a gente jogava palavras aleatórias, assim, um pro outro. Brainstorm inacreditável. E não sei, nada funcionava. E aí o nome Clima, eu acho até que eu vou falar sobre de onde eu tirei, assim. Ixi, plágio? Plágio. Eu tava lendo um texto já pro mestrado. Então faz pouco tempo. Faz pouco tempo, ué. E era sobre o surgimento das bienais, da Bienal de São Paulo. E aí, lendo esse texto, assim, surgiu lá essa palavra que era o nome de alguma outra coisa, assim, numa revista, eu acho. E que, se eu não me engano, o Chateaubriand dirigiu uma revista que tinha esse nome, assim. E aí eu fiquei com essa palavra, assim, falei, acho que ela é interessante, acho que eu gosto da sonoridade e tal. E aí mandei pro Gil. E a gente ficou amadurecendo essa palavra, né? Viajando sobre ela, porque tem o clima, a gente pode... Ele é também uma gíria, né? De falar sobre momento, sobre estado das coisas, de... Pô, o clima tá pesado. A gente consegue entender. Então, ele tem uma relação com o zeitgeist, assim, um espírito de uma época ou de um contexto. E a gente, aqui, nessas conversas que a gente vai ter ao longo desses programas... É de tentar capturar esse zeitgeist aí e trazer com vocês. Trazer pra vocês. E a gente ficou, acho que a gente até falou, vamos dormir, acordar, ver se a gente ainda gosta dele. Isso é uma boa, gente. Boa, ótima dica da tia Carol aí. Durmam e acordem, vejam se ainda faz sentido. E fez, a gente curtiu e ficou. Porque eu acho que também uma das preocupações que eu tinha era ser um nome abrangente, assim, que não ficasse muito focado em uma coisa só. Pra gente ter liberdade mesmo de falar sobre vários assuntos que surgissem. E aí eu acho que foi isso, assim. E tem a questão da gente ser uma dupla, né? Então, porque nós estarmos aqui em 2 pessoas, ou em mais, em alguma outra oportunidade, é o que faz com que esse debate exista, né? Com que a conversa possa ir para caminhos que talvez nem eu nem a Carol tivesse pensado de início. E que já é o que a gente faz como mediador lá no Instituto. Sim, verdade. Né? De a gente trocar ideia. E eu não sei, eu acho que dupla é algo que funciona. A gente até já conversou algumas vezes sobre isso, assim. A nossa dupla foi uma coisa muito natural, assim. A gente nunca, sei lá, pelo menos eu nunca pensei que teria que ser uma dupla. Primeiro surgiu a dupla e depois surgiu o clima. Exatamente. Mas... aí a gente passa a observar, eu acho, né? A gente passa a observar outras duplas que acontecem e por que acontecem. E como que muitas vezes esse diálogo funciona por coisas muito específicas, assim. Porque nós somos uma dupla de pessoas muito diferentes. E aí eu acho que por causa disso funciona bem, mas não tinha como prever que isso ia acontecer, assim. Os contrapontos, né? Eu acho que a gente consegue ir somando aí. Dentro da minha bagunça. Gil mais bagunçado. Eu bem mais chata, assim, então, bem mais criteriosa. Eu diria. Criteriosa. Mas eu acho que isso é muito legal, assim, porque o Gil traz muitas coisas que eu jamais olharia, porque eu sou chata e aí eu não vou ler sobre diversas coisas que eu não vou.
E aí, mas o Gil traz, e aí surgem discussões que fazem sentido para nós dois, de alguma forma, assim. A gente vai criando essas relações, né? Porque eu tenho uma mania de ir desafiando, assim, isso aqui por quê? Mas por quê? Mas por quê? E aí eu meio que obrigo um aprofundamento, assim. Exatamente. E nesse tempo de convivência, eu já me preparo, né? Então, eu assisti alguma coisa que eu gostei, mas que, vamos dizer, é de gosto contestável. E aí eu já penso em argumentos para poder, de alguma forma, convencer a Carol defender. De que, isso dá. E é isso, é sempre argumentos de defesa contra argumentos de ataque. E funciona bem desse jeito. Funciona bem. Acaba que eu vejo várias coisas que eu jamais veria. Nossa, um exemplo muito clássico disso é Arrival. O filme, A Chegada. Eu não sou muito de ficção científica. E aí, Gil Neto chegou com essa história desse filme. De ET. E aí eu falei, nossa, eu não assisto filme de ET, não gosto. Não vou assistir. E ela aí já achou que era MIB, né? E aí ele insistiu e fez ali um caso de defesa. E eu falei, tá bom. E aí eu assisti. E eu acho até que você citou o podcast do Jovem Nerd. Isso. Como um dos argumentos. Eu falei, tá bom, vou assistir. E aí eu assisti e... Nossa, tudo mudou. A gente ficou meses conversando sobre esse filme, sobre o podcast, sobre a linguagem. Fizemos várias abordagens no educativo. Sabe? Um monte de criança trocou ideia sobre esse filme. A gente fez uma abordagem com psicanalistas sobre esse verdade. filme. Então, assim, é essa dinâmica, eu acho que é um exemplo da nossa dinâmica, assim, a gente vai explorando. De explorar outras coisas. E coisas que parecem muito improváveis. Mas que saem coisas bem legais, assim. Eu gostei muito da abordagem que a gente fez. Como que foi? Você lembra? Lembro. Foi um negócio de linguagem que a gente fez. A gente pegou vários verbos que tinham uma execução parecida. Lembra disso? Nossa, que era tocar, relar, encostar, cutucar. Lembra? E aí ficou uma pessoa para sofrer a ação e uma pessoa para fazer a ação. E aí essa pessoa foi fazendo... Então, ela lia o verbo, ações, pegava o verbo e ela tinha que executar essa ação, esse verbo na outra pessoa. Então, será... Só que eram verbos, assim, por exemplo... Muito parecidos. Relar, tocar, encostar, era mais ou menos isso. E aí, os outros que estavam observando tinham que escrever o verbo que era. Então, um executava no outro e quem estava observando tinha que escrever. Ele está encostando, está... tocando, relando. E aí, depois a gente fez um comparativo, assim, de como que são várias palavras diferentes, vários verbos diferentes, que têm execução parecida e que a interpretação de quem está valendo é uma, a interpretação de quem está sofrendo a ação é outra, e a interpretação de quem está observando de fora ainda é outra, assim. Então, a gente fez esse comparativo. Foi um negócio bem legal. E a gente conversou sobre um monte de coisas, no sentido de... Como é que a gente... quando você vê a ação e você vai descrever ela, ainda conversando com uma pessoa perto dela é uma coisa, agora por WhatsApp ainda, você mandar uma mensagem sobre o que você está vendo, como isso pode ter interpretações diferentes. E sobre tradução, tradução. A gente conversou sobre tradução. Como é que você traduz relar para inglês, por exemplo? Ou encostar, ou tocar. É tudo quase a mesma palavra, assim. E muitas vezes é a mesma, porque de uma língua para outra, a gente discutiu muito isso. Porque de uma língua para outra, os termos carregam várias questões culturais, assim, e às vezes, em uma cultura específica, eles acabam criando um vocabulário muito amplo para certas coisas que são necessidades sociais deles, e para a gente não. Então, essa barreira da tradução é uma coisa muito legal, assim, de se discutir, de se observar. Esse filme trata um pouco disso, né? É diferente, porque é um ET que está tentando conversar com pessoas e pessoas tentando conversar com ET. É que eu acho que é um paralelo muito bom. E isso cria uma metáfora muito interessante, né? Uma dificuldade de compreensão que existe, assim. Sim, nas até relações assim, entre as pessoas. É uma metáfora muito boa, assim, é um paralelo muito bom, porque se a gente não se entende entre a gente, não se interpreta direito... Como que a gente vai interpretar um ser que, sabe, veio de outro mundo, de outro... Teoricamente mais evoluído. Ou não, mas assim... Ou não também.
tem uma percepção de mundo completamente diferente da nossa. E aí eu lembro que até na época a gente falou das baleias, assim. Baleia é mamífero como a gente, elas têm uma forma de se comunicar que a gente não tá nem perto de entender, de conseguir interpretar de alguma forma. E são seres que nasceram no mesmo mundo que a gente, que tem uma biologia muito próxima, assim, né? Uma fisiologia muito próxima. Sim. E a gente não consegue entender. Então, assim, tem até obras no Instituto que falam sobre isso, que eu acho que é legal, assim. A Tatiana Blas fala sobre essa dificuldade de comunicação, que é uma das obras mais celebradas. Comentadas do Instituto, chama Piano Surdo. Então, na verdade chama Metade da Fala no Chão. Metade da Fala no Chão, Piano Surdo. E tem tudo isso. Então, a gente pensou, assim, nessa conversa, de também trazer uma discussão em relação a essa ideia de ser coletivo, né? Colaborativo. Sim. A gente já falou um pouco, mas de pegar alguns exemplos disso. Por exemplo, aqui na Bloco, é uma dupla também, é o Pedro e o Lucas que toma conta aqui, que são os criadores da Bloco. As nossas vozes da consciência aí. E a gente pensou, sei lá, o que me vem na cabeça, o Daft Punk, pô... o Daft Punk teve um post no Clima sobre A gente falou um pouco sobre que eles. Que é uma das duplas mais conhecidas aí. Que tá no hype. Internacional. Porque eu fiquei pensando na época que a gente falou de dupla, se era uma coisa brasileira, sabe? Porque a gente tem essa tradição de dupla. É verdade. E aí eu fiquei tentando imaginar, tipo, se eu conhecia duplas internacionais. Sim. Porque eu acho que isso é uma coisa tem muito aqui. Aqui no Brasil tem muito. Muito mais do que em outros lugares. E as pessoas, eu acho que têm uma tendência a achar que... se eu vou ter uma outra pessoa, um sócio ou alguém que vai ter que eu vou ter que explicar o que eu tô pensando, isso vai fazer com que o meu produto não saia do jeito que eu tô imaginando, né? Então, muitas vezes a gente fica apegado com essa ideia primordial que a gente tem e às vezes não consegue executar ela da melhor forma porque a gente é teimoso. E quando você tá com uma pessoa, assim, que você confia e que você já tem uma convivência, esse contraponto faz com que aquilo chegue a uma potência que você nunca tinha imaginado, sabe? O que você falou agora da sua defesa dos filmes que você recomenda, sabe? Não é só que você gostou, você tem que pensar no porquê que você gostou e no porquê que ele é importante, porquê que ele vai acrescentar alguma coisa. Eu acho que isso potencializa e te ajuda a elaborar dentro da sua cabeça, sabe, as coisas que você gosta, do porquê que você quer fazer assim. E eu acho que muitas vezes, isso já aconteceu com a gente várias vezes, de eu fazer um negócio e eu achar que tá bom, e aí eu mandar pra você, e você me dá uma ideia que eu falei, muito melhor. Não tinha me ocorrido. ocorrido. Ficou muito melhor desse jeito. Então, eu acho que, assim, exige uma abertura, mas eu acho... existir, né? Mas eu acho que só tem a acrescentar, assim. E ainda tô pensando aqui nas duplas internacionais. Veio alguma? O que me vem na cabeça... Eu só penso em Sandy Andy Warhol e o Basquiat. Ah, tá. Só que ali é uma coisa que é meio controversa. É polêmica. Mas é porque as pessoas são fofoqueiras. Porque pros dois funcionou, entendeu? Não sei até que ponto funcionou. Ah lá, tá vendo? Já vai virar uma polêmica. Já estamos aí tentando defender. Mas é porque, sei lá, eu sempre vejo... As entrevistas que eu vejo das pessoas que trabalharam com o Andy Warhol, assim... Diziam que ele era uma pessoa que metia muito o dedo. Que... Assim, existe uma polêmica dele entrar, né, na onda de carona. Na crista, de carona, de ser um chupim. Mas, então, o Basquiat era um cara fora de base, mas eles pintaram quadros juntos, né? Imagina Isso é muito raro, né? Imagina só, velho, pintar um quadro em duas pessoas, em duas mãos. E, assim... 4, são né? 4, Mas, pô, ninguém pinta com as duas... Deve ter alguém que pinta com as duas mãos. Tem, com certeza. Tem gente que pinta se esfregando. Tem. Então... Dando soco na tela. Mas... E essa soma ali que cria um artista que tá ali já há muitos anos com um conceito sendo desenvolvido, né? Muito maduro, vamos dizer assim. Um trabalho muito maduro. Enquanto um outro artista que tá, sabe, se descobrindo ainda, experimentando o máximo que ele conseguir, vivendo muito aquilo. Em fases muito diferentes, né? E são trabalhos incríveis, assim, que eles fizeram juntos. Eu, particularmente, gosto bastante. Nas artes visuais aqui, a gente tem Detânico e Laim. Detânico e Laim. Que é uma obra que a gente tem no Instituto, que é uma dupla. E a gente tem a Gisela Mota e Leandro Lima, que eu acho que é a dupla da arte contemporânea brasileira, assim, uma das mais conhecidas.
Que são muito bons. Muito bons. E a gente tem várias obras. E esses dias até a gente estava conversando com uma professora, que é nossa parceira, assim, há muito tempo, a Mari. E ela começou a falar, eu tô com saudade dessa obra, dessa obra, dessa obra. Eu falei, todas essas obras que você falou são dos mesmos artistas. Pois é. Que são a Gisela e o Leandro, assim. Então, às vezes... E eles começaram assim, né? Já começaram como dupla. Já começaram como dupla. E isso é muito legal, assim, de pensar. Precisa ter uma sintonia legal, né? E quanto tempo isso dura também, né? Então, às vezes... É muito natural que um artista sozinho caminhe por várias fases diferentes, assim, que explore vários tipos. Até colaborando com alguém. Mas... E imagina uma dupla, assim, acho que a chance de dois artistas acabarem trilhando por caminhos diferentes ou tendo interesses diferentes durante o percurso é muito grande, assim. Estilo Paul McCartney e John Lennon aí. Então. E aí eu acho que... Mas eu acho que também tem que ser uma coisa leve, assim, né? Tipo... É dupla enquanto faz sentido, e aí quando não faz sentido, tá tudo bem, assim. Exatamente. Cada um pro seu lado. Eu tava pensando aqui hoje no... eu não sei se eles são daqui de Ribeirão Preto, mas eles estão sempre no Instituto, que é uma dupla de artistas gêmeos que se chama Tangerina Bruno. Ah, é verdade. E eles fazem quadros incríveis que, eles pintam juntos. Eu acho isso muito louco, porque... Acho muito louco. Tem que ter uma sintonia, assim, de... traço, sabe? De você ter o mesmo estilo, porque senão seria reconhecível, de falar assim, ó, essa aqui é a mão de um, essa aqui é a mão do outro. Sim. Mas você não consegue reconhecer quem é quem que tá fazendo ali, né? Então, fica outra dica aí, Tangerina Bruno. Eu não sei, eu não conheço muito o trabalho deles, mas O Instagram deles é muito legal. Eu já vi, assim, eles no Instituto mesmo. Mas eu acho que é isso, assim, a questão da dupla... Funciona, tem tudo para funcionar e a gente já viu isso acontecendo aí no mercado musical, principalmente. Não só na dupla que é permanente, mas nas duplas que se formam para fazer colaborações, assim. Eu acho que é uma coisa que é cada vez mais tendência na indústria musical, assim, das pessoas se juntarem para fazer uma produção, uma música. E hoje em dia a gente vê álbuns que todas as músicas têm a colaboração de um artista diferente. E eu acho que, assim, na música, tem aquela coisa da admiração por alguns artistas que você tem. Tem também uma questão mercadológica, né? De um impulsionar o outro, de eles se puxarem para cima juntos, né? Sim. Estarem em alta. Mas tem também aquela coisa de você gosta de um artista, você gosta de alguém, aí você fala, pô, eu gostaria de trabalhar com ele. E às vezes isso acontece de rolar. Eu acho que cada vez mais, né? Porque... Com tudo acontecendo assim... É mais fácil hoje, as hierarquias são mais fluidas, assim, né? Não tem, tipo, aquele superstar e aquele cara que tá começando. Hoje em dia, como as pessoas têm acesso a tudo, o cara que tá começando, às vezes, tem muito mais visibilidade. Ele pode ter se tornado um superstar em uma semana. Exatamente. Do que um cara que já tá na estrada faz muito tempo, assim. Então, eu acho que com isso, essas colaborações tendem a ajudarem os dois lados, sabe? De validar um... E de recolocar o outro nas paradas, assim. Sim, mas, por exemplo, outra dica que eu dei pra você que no começo você torceu o nariz, que é a Billie Eilish. Ah, é verdade. Ela é muito boa e ela compõe, canta, mas quem produz os discos dela é o irmão dela. Eles trabalham juntos. Em dupla. Mas aqui ele nem aparece, né? Ele aparece, ele toca junto com ela todos os shows. É ele e ela. Não, tudo bem, mas assim... Mas não tá escrito Billie Eilish não é... Ele não é um superstar que nem ela, que tem um Instagram bombado. Esqueci o nome dele, mas tudo bem. Ah lá, tá vendo como ele não aparece? É igual os diretores de Bacurau. Um aparece muito e o outro ninguém lembra o nome. Então, sabe? O Elton John é um cara que também que ele sempre fez melodia, mas quem escrevia as letras era um outro cara que também a gente não vai saber o nome, né? Então, aí eu acho que nesses casos, assim, é uma parceria um pouco injusta, talvez. Né? Porque não é uma dupla, é um cara que ajuda um cara que aparece muito. Mas é que ele só funciona se tiver os dois, entendeu? Sim. É que um é à frente e o outro não. É que às vezes um assume a cara da coisa, né? Porque aqui no Brasil, já que você citou as duplas sertanejas, aí sempre tem um cara que canta e o outro que faz a segunda voz, que às vezes é uma ótima segunda voz. Mas ninguém... Ou às vezes ele só tá lá porque tem que ser dupla. Porque tem essa também no sertanejo.
Agora deu Acho que uma mudada. agora ficou mais livre um pouco, mas as duplas ainda tem mais força, eu acho. A dupla, eu acho que é... Pô, Tem você mais tá em peso. 2, cara, você divide as responsabilidades de Você tem ter que lidar o com os dobro outros. de seguidores no Instagram, Exato. coisas do tipo. É isso. Porque tem isso também, né, da colaboração. Eu acho que a gente vê colaboração entre artistas de estilos diferentes. E aí, um artista de um estilo específico consegue alcançar todo o público de um estilo que talvez não escutasse. É. E aí isso gera, né, um alcance muito maior para os dois lados, porque também vale o inverso. Assim. Tanto no alcance, assim, de fazer sucesso, mas também numa questão musical, sabe? De você... por exemplo, o John Greenwood, que é o guitarrista do Radiohead, que tem essa banda que é, pô, a minha favorita da vida, ele já assinou algumas trilhas sonoras de filme e... Quando ele tem esse projeto solo dele, que é música erudita, vamos dizer assim, né? Voltado para música clássica. Uhum. E quando ele terminou de fazer uma peça lá, eu esqueci o nome, mas ele voltou para o Radiohead e fez dentro dessa peça que ele tinha escrito, com o Tom York, eles fizeram uma música, Arpeggi chama a música. E funcionou super bem. Então, uma banda de grunge, que depois virou uma banda mais indie, vamos dizer assim, e que começou a flertar aí com a música clássica e tal, porque uma das partes dessa dupla de dupla pensativa, que fala? Não, dupla... Que eles estão querendo... De conceito, desenvolvendo conceito, tô tentando... Criativa? Dupla criativa, exatamente. Tava fazendo uns gestos com a mão aqui, mas... de que cada um tá interessado em alguma coisa, interesses diferentes, e aí na hora que se somam, vira esse caldeirão aí. Eu acho que, pra Que é bem encerrar, gostoso. é isso que é o clima, assim. Caldeirão. Também é isso, um caldeirão, e pessoas com interesses muito diferentes, É. mas com um interesse em comum enorme, assim, por arte. E que às vezes tem isso, assim, da gente trazer referências que a princípio parece que não tem nada a ver. E a gente tem que fazer essa defesa um pro outro, não assiste, que vale a pena, escuta, que vale a pena. Desenvolver uma ideia. É que eu acho que para as artes visuais a gente é mais aberto, né? Quando um indica, o outro imediatamente Confia mais, vai né? atrás para ver se é isso mesmo. Mas a gente tem essa colaboração, assim, de tentar pensar juntos e ter essa dupla criativa também, assim. Isso. E acho que funciona muito bem. E aí eu espero que o vocês pessoal que gostem, né? escuta participe também, né? Que comentem, Porque tem coisas assim... Muita coisa que a gente fala, a gente não é especialista, né? A gente vai falar o que a gente acha. A ideia é pensar junto mesmo. Várias coisas a gente vai falar sobre áreas que a gente não tem um grande conhecimento, a gente não tem formação nessa área. Se a gente achar que às vezes precisa de uma pessoa com essa formação, a gente convida para vir É, aqui. a gente tem ideias de convidar pessoas de áreas que possam se relacionar com a nossa, assim, sempre trazendo um pouco para a arte. Mas eu acho que é isso, assim, é para ser uma coisa leve e a gente conversa sempre de uma forma muito leve entre a gente, então eu acho que a ideia é passar isso para vocês também. Que vocês possam participar e possam dar pitaco. E se a gente falar uma besteira, vocês podem comentar. Que a gente tá aqui também para aprender, eu acho. Disposto. A ter essa interação. Pode mandar dicas pra Tia Carol aí que ela assiste. Sugestões. Defendam a Defendam sugestão. as sugestões. Mas muita gente, depois do clima, muita gente me recomenda coisa. Sério. Tem vários... Esses dias a minha mãe veio e falou assim, você tem que indicar esse filme no clima. Eu falei, que filme, mãe? Ela falou, Ilha do Medo. Ilha do Medo. Mãe. Ótimo filme. Ótimo filme, Quem mas sabe? Todo mundo já viu, né? Todo eu mundo acho. já viu, Menos mas a pode minha mãe. entrar em um contexto diferente, Sim, né? a gente pode fazer uma análise aqui sobre Ilha do Medo. Enfim. Mas é isso, assim, acho que o clima criou um canal com muita gente que eu não esperava. Não sei se com você aconteceu isso. Sem dúvida. Sabe, amigos aí de muito tempo atrás, assim, voltarem a ter uma comunicação porque viram no clima alguma indicação específica ou tem alguma sugestão. Então, eu acho que já tem acontecido, mas a ideia é abrir cada vez esse canal de comunicação com as pessoas. E assim, acho que é importante pra falar, assim, escrevam o que vocês quiserem, sabe?
Sejam Mande. gentis Sejam gentis, sempre, por favor. Né? mas escrevam Mas o que pensam. o que vocês pensam, Porque às vezes a gente fica acanhado, mas não precisa ficar acanhado, não. Não, Mas eu acho que é isso aí, então. Demorou? Vamos se despedir. É isso. Comentem, se inscrevam, mandem pros coleguinhas. Sigam a gente. Sigam o Clima no Instagram. E a gente se vê na próxima, então. Muito obrigado. Até mais. Falou.